Boa noite a todos. Paz seja convosco. Para nós é motivo de grande alegria estar aqui novamente para vos trazer uma palavra que veio com certeza do coração de Deus, uma palavra de ensino, uma palavra de bênção. E hoje eu quero comentar um pouquinho sobre bênção. Normalmente, as pessoas não têm o costume de falar sobre bênção mais. Eu me lembro quando eu era criança, a gente pedia bênção para os nossos pais, para os avós, para os tios. E a gente pedia bênção para eles, e eles nos abençoavam. Existem algumas poucas pessoas que a gente vê fazer isso hoje. Ainda até adultos chegam a pedir bênção. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Então eu vou ler o texto que se encontra no livro de Números, capítulo 22, versículo 5. Aqui fala sobre Balaque, rei dos Moabitas. Esse texto nós tivemos compartilhando uma palavra nesse texto há alguns dias atrás. Mas hoje é totalmente diferente daquilo que nós vamos falar. Mas eu vou usar o texto para vocês verem que aqui está contido um segredo, uma bênção, um fato interessante, que é muito bom a gente estar meditando sobre eles. Então Balaque enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petar, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderia ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Veja que coisa interessante. Até Balaque, que não tinha nada a ver com Deus, ele sabia que a quem o profeta abençoasse, seria abençoado. E quem amaldiçoasse, era amaldiçoado. Era uma característica daquele homem de Deus, que também Deus estende a todos nós hoje. E é uma coisa tão interessante a gente observar. Aí a gente pergunta, né? Mas Balaque foi pedir a maldição para Balaão. Mas Balaão falou assim: olha, não dá. É impossível amaldiçoar, porque ele é um povo abençoado. E Deus disse para mim: não amaldiçoa, porque não dá, é povo abençoado. Então nós concluímos aqui que quando Deus abençoa, Ele quebra a maldição do diabo. O homem abençoado por Deus, toda maldição é neutralizada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de parar para pensar que talvez na sua família houve algum tipo de maldição de geração, ou houve algum outro tipo de maldição lançada, ou um feito maligno contra você, que trouxe algum tipo de maldição. Mas eu quero dizer para você, que a bênção de Deus quebra qualquer maldição, quebra qualquer feitiçaria, quebra qualquer palavra contrária, qualquer intenção do mal, qualquer sinal, resquícios do maligno, qualquer intenção do maligno na sua vida, porque a bênção de Deus quebra a maldição. Amém? Eu gostaria de dizer também que o maligno pode determinar um decreto sobre a tua vida, porque ele encontrou de alguma maneira alguma legalidade, algum direito, e ele determina que sobre a tua vida está uma maldição. Mas como eu já disse, a bênção do Pai,
A bênção de Deus, ela neutraliza qualquer decreto do maligno. Qualquer intenção do mal, qualquer tentativa do maligno, ela é anulada, porque a bênção de Deus é maior, é mais perfeita, é mais intensa, e ela cancela todo dito contrário que foi feito a teu respeito. Aí eu pergunto para você, mas a quem nós temos que pedir a bênção? Ensinava-se os mais velhos, né? Os mais antigos, que a bênção nós tínhamos que pedir para os nossos pais, tios, avós, e todos aqueles que eram mais velhos que nós. E a gente pedia bênção, e como é que eles iam? Nós temos 4 ou 5 pessoas aqui assistindo, meia dúzia de pessoas, que vieram para cantar e estão assistindo. Mas vocês estão autorizados a responder a minha pergunta. Como é que era a resposta? Deus abençoe. Não é assim? Não é nem Deus te abençoe. Há um costume muito comum hoje, qualquer coisa, Deus abençoe. Mas é tão abreviada a expressão, é tão econômica, que nem fala Deus te abençoe. Fala Deus abençoe. Deus abençoe. É Deus abençoe para cá, Deus abençoe para lá, para tudo Deus abençoe. Mas isso, na minha opinião, no meu entendimento, e naquilo que eu senti de Deus, é uma falta de coerência, falta de entendimento. Eu não diria falta de sabedoria, mas falta de entendimento. Aí alguém chega a dar um copo d'água, ele pega, bebe água, Deus abençoe. Mas e daí? O que tem a ver o copo com água com Deus abençoe? E eu já vi mães falar para o filho, o que a gente fala para ele? Aí a criança, Deus, bença. Ou então responde, Deus abençoe. Não é essa a maneira. A bênção de Deus, ela tem que ser dirigida. Ela tem que ser direcionada de uma forma muito especial. Então, veja bem, o que é muito importante a gente pedir a bênção de Deus, não somente sobre um ato, um fato, mas sobre qualquer projeto, qualquer intenção que a gente tenha, pede a bênção. E se a bênção te for dada, neutralizará certamente qualquer intenção do maligno, qualquer pensamento contrário ao projeto que você está apresentando. Você quer fazer um negócio, você quer comprar uma casa, vender um carro, você quer fazer alguma coisa, pede a bênção de Deus sobre esse negócio. Pede a bênção, porque certamente se Deus abençoar, toda a intenção do mal que veio contra você será neutralizada. E a bênção de Deus vai se estabelecer na tua vida e as coisas vão acontecer segundo o propósito de Deus para você. Aliás, quando nós entregamos na mão dele, ele faz aquilo que é melhor para nós. Nem sempre é o que nós queremos, mas aquilo que Deus quer para nós é o melhor. Até porque na palavra de Deus diz que ele fala, eu bem sei os planos que eu tenho para você. São planos de bênção. São planos de crescimento, de prosperidade, planos de sucesso, de vitória, e nunca planos de mal. Planos que venham te derrotar ou que venham te deixar entristecido. Então, para que a gente deve pedir a bênção? Né? Aquele que é a autoridade sobre a tua vida. Você pede a bênção sobre autoridades. O seu pai é sua autoridade. Enquanto você viver a dependência do seu pai, enquanto você estiver na casa do seu pai, todos os dias, peça a bênção para o teu pai. Se você mora na casa da sua mãe, porque já não tem mais o pai, todos os dias, pede a bênção para a sua mãe. Se ela te abençoar, você pode ter certeza que o seu dia será muito melhor. Agora, se você não tem respeito pelo seu pai ou pela sua mãe e não pede a bênção, não significa que Deus não vai te abençoar. Mas com certeza, ela te abençoando, será uma bênção muito especial para a tua vida. Aí então, aí você pergunta, mas é só para a autoridade? Só para os pais? Não, sobre qualquer autoridade sobre a tua vida. A autoridade espiritual sobre a tua vida, certamente é o pastor da sua igreja, é o líder da sua comunidade, é o líder do seu grupo, daquele que você faz parte. Toda e qualquer autoridade, você deve pedir a bênção. Só que eu nunca vejo, é difícil, a pessoa chegar, bênção, pastor. Nunca ninguém faz isso.
Nunca. Existe um preconceito. Existe aí uma coisa que distancia as pessoas de pedir uma bênção. Mas você pede a bênção ao Senhor Jesus. Jesus me abençoa. Mas mesmo quando não pede, o pastor te abençoa. Porque o pastor quer que você seja abençoado e bem-sucedido. Porque é a função dele. Quando Jesus chamou Pedro e falou assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dando a Pedro a autoridade de pastorear. Porque Jesus é o nosso pastor. É Jesus que nos abençoa. Mas quando ele chama Pedro, ele fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aí falou por 3 vezes a mesma coisa: apacenta as minhas ovelhas. Ele estava transmitindo a autoridade de o nosso pastor, o verdadeiro pastor, a Pedro, que representava naquele momento não somente aquele pastor, mas todos quantos viriam depois dele. Ou seja, o pastor tem a autoridade do Senhor Jesus de pastorear, de abençoar, de criar um clima de vitória sobre a vida de todo aquele que é pastoreado por ele. Então, o pastor tem autoridade de abençoar, assim como Jesus é autoridade espiritual sobre as nossas vidas para nos abençoar. Então, você que está nos vendo, com certeza, você nunca pediu a bênção para o seu pastor, mas você pediu oração. Você fala assim: pastor, ora por mim. E muitas vezes o pastor fala assim: sobre o que você quer que eu ore? Por que significa que o pastor fala assim? Porque ele quer saber qual é o tipo de bênção que ele vai lançar sobre a tua vida. A tua vida precisa de uma bênção especial em que área? É na vida amorosa, ou é na vida financeira. E o pastor vai direcionar a oração e a bênção justamente sobre aquilo pela qual você precisa de uma bênção especial de Deus. Então nós temos que aprender a buscar do nosso líder espiritual uma bênção específica, para que a gente possa ver acontecer na nossa vida a realização daquilo que nós queremos. Então, você deve pedir a bênção do seu pastor sobre tudo que você for fazer. Você vai vender, comprar, vai alugar, vai fazer alguma coisa, pede a bênção, que certamente vai, não digo que vai acontecer, nada de errado, mas será impedido o maligno de produzir alguma coisa errada sobre tal área na qual for feito aquele pedido. Então, existe uma ligação direta com a bênção pastoral sobre aquilo que você pretende alcançar. Tanto é que Deus criou uma bênção muito especial sobre a nossa vida. E ele disse assim, essa bênção é como estrutura. E para Israel, existe um texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6. Aliás, todo 28 de Deuteronômio são bênçãos. Mas especificamente, é o bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Veja que coisa interessante esse texto. E como nós, minha esposa e eu, nós temos o costume de abençoar as pessoas, eu mandei fazer uma placa. E um membro da nossa igreja fez uma placa e nos presenteou. E está escrito lá, bendito serás aos entrares e bendito serás aos saíres. E está na porta da minha casa. Aquele que entrar, ele vai perceber que entrando na minha casa, você é abençoado. E saindo da minha casa, você também é abençoado. Isso é o que eles chamam de mezuzá. Ou seja, dentro da sua casa tem uma bênção especial que vem pela palavra de Deus, que é um decreto de Deus para as nossas vidas. Então, quando você pede a bênção, o decreto maligno sobre as nossas vidas é cancelado por Deus e inicia-se agora um procedimento de vitórias. E se você crer na vitória, se você tomar posse dessa vitória, ela vai acontecer na tua vida, porque primeiro nós conquistamos na região espiritual e nas regiões celestiais, para depois elas refletirem na nossa vida material. E eu quero dizer para você, existem 3 tipos de sacerdotes que são os abençoadores da nossa vida. O primeiro do sacerdote da qual deve ser pedida a bênção, é a bênção para o sacerdote familiar.
Tem muita gente que despreza o sacerdote do lar. Geralmente, o homem da casa é o sacerdote do lar. E esse lugar não deve ser nunca, digamos assim, desfeito. Nunca deve cair de moda, em voga. O sacerdote do lar é o homem, o líder espiritual da casa. Ele deve abençoar a esposa, assim como a esposa abençoa os filhos. E há um processo evolutivo de bênção sobre as nossas vidas. O segundo é o representado pelo líder espiritual, que é a bênção pastoral, a bênção do pastor, que liberta e nos cobre com uma bênção espiritual diferente. Ou seja, o pastor, ele tem o dever, ele tem a honra, mas é o dever de cuidar das suas ovelhas como um todo. E ele abençoa. Há uma cobertura pastoral sobre os membros da igreja. Então, quando você vem à igreja, ao templo, junto com a igreja, para ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem, você recebe a bênção do pastor. Mesmo que ela seja com poucas palavras, como, por exemplo, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, é uma bênção que o seu pastor te dá. E aquela bênção tem uma representatividade para uma semana inteira abençoada com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Jesus e com a comunhão do Espírito Santo sobre a tua vida. E é o pastor, o líder, abençoador, então é ele que te dá. Quando você não vem na igreja, você está sem a bênção pastoral. Você ficou sem a bênção. Você perdeu a bênção. E isso é algo grave. Não é que você tem que vir para poder contribuir, para fazer presença. Não, você vem para ser abençoado, porque a bênção pastoral é para uma semana inteira de vitórias na sua vida. Amém? E eu quero dizer, por último, dos 3 sacerdotes que nós mencionamos, nós temos um sacerdote que é aquele sobre todas as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas igrejas e sobre todo o povo de Deus, que é o Senhor Jesus. É Ele que nos abençoa de uma maneira toda especial. A bênção do Senhor Jesus sobre nós é a bênção que neutraliza toda e qualquer intenção, toda e qualquer lançado contra nós, toda e qualquer intenção maligna. A bênção de Deus traz a vitória da nossa vida. A bênção do Senhor Jesus é a bênção de Deus sobre a nossa vida, a bênção da nossa vitória. Você quer vitória na sua vida? Permita que o Senhor Jesus te abençoe hoje. E eu te digo, em nome de Jesus, porque Jesus transferiu a bênção dele para nós pastores. Para todo pastor que se levantar verdadeiramente consagrado e ungido por Deus, ele pode abençoar como Jesus e derramar vitória sobre a tua vida. Então, eu quero dizer para você que toda sorte de bênçãos, eu acho que vocês já ouviram, né? Essa expressão, ela é uma coisa assim, imensa. Toda sorte significa, são muitas que existem. Então, eu quero comentar algumas bênçãos da qual nós devemos estar sendo participantes e vamos abençoar vidas. Então, veja bem. Quando o teu filho chegar para você e falar, pai, me abençoa. Não é Deus abençoe. Você pergunta sobre o que você quer que Deus esteja te abençoando. Aí você fala para ele, eu preciso de uma unção de conquista. Uma bênção de conquista. Então, o pai, que é um pai com discernimento, ele pode falar assim, eu te abençoo. Porque é o pai que abençoa. O pai é o sacerdote. Quem abençoa é o sacerdote. Não é Deus, é o sacerdote. O Senhor Jesus é o sacerdote maior. O pastor é o sacerdote da igreja. E o pai é o sacerdote familiar. Então, esta é a escala de autoridade. Então, o sacerdote do lar diz, eu te abençoo com paz, com alegria, com prosperidade, com longevidade, com dupla honra, com saúde e com uma unção de conquista sobre tudo que você pretende, tudo que você vai fazer e tudo você vai dominar com caráter irrepreensível na sua vida, tomando o referencial da graça de Deus. Que bênção maior que essa?
Pensa bem, tem bênção maior que essa? Bênção de toda sorte estão incluídas, até incluindo uma bênção de conquista. Você quer que seu filho conquiste um emprego? Abençoa para que ele conquiste esse emprego. Se ele precisa de uma promoção, abençoe com aquela promoção, que aí o maligno não vai trancar mais, porque a bênção de Deus neutraliza todo e qualquer ato, decreto maligno, toda e qualquer intenção do mal. Uma outra bênção é aquela bênção chamada a unção dos santos. Com a unção dos santos traz revelação, conhecimento e verdade. Você pode dirigir aquele pela qual você está abençoando e dizer assim para ele: eu te abençoo com a unção dos santos. Ou seja, com conhecimento, com revelação, com entendimento, com sabedoria, com verdade sobre a tua vida, revelada pelo Espírito Santo de Deus para você. Então não é só Deus abençoe, nem Deus te abençoe. Seja específico com que tipo de bênção que você está dando. Uma outra bênção também que nós temos que aprender a dar. Eu te abençoo com a bênção do justo, e que jamais falte alguma coisa em sua casa, e que haja uma liberação de riquezas para a sua família, e uma maneira jamais vista, prosperidade, bênção de prosperidade financeira sobre a tua vida. Entendido? Precisa explicar alguma coisa? Não, quando você quer abençoar teu filho, você chega para ele e fala assim: olha, eu quero ver você, meu filho e meus netos, sua esposa, eu quero ver vocês prósperos, eu quero ver vocês crescentes. Então, a bênção da prosperidade eu determino sobre a tua vida. E se há poder e autoridade na nossa língua, nós podemos ditar a que tipo de bênção nós estamos referindo àquela pessoa. E hoje em dia, o costume antigo ainda continua: Deus abençoe. Não é uma coisa tão limitada e tão inoportuna, tão desconectada com uma realidade? Se você vai abençoar, abençoe objetivamente. Qual é a intenção da bênção de Deus sobre a vida dele? Qual a intenção que você quer que Deus esteja abençoando? Faça isso, dirija-lhe a palavra de bênção correta. Eu tenho ensinado para a igreja, nós temos tido a oportunidade de falar, que nas nossas mãos, nas tuas mãos, vocês que estão aqui, faz assim, olha para a tua mão, olha para ela, fala assim: nas minhas mãos, repitam comigo, nas minhas mãos está a autoridade de abençoar, de trazer vitória, de trazer prosperidade, de trazer riquezas, de trazer curas, de trazer tudo aquilo que eu gostaria que os meus queridos recebessem. O Senhor Jesus nos disse: e imporão as mãos sobre os enfermos e os... Então está nas tuas mãos a autoridade do Senhor Jesus. Amém? Você que cuida do som aí, você percebeu isso? Eu não vi você levantando a mão, não. Ah, estava escondidinho aí, né? Tá bom. Então, nas tuas mãos, assim como nas nossas mãos, e de todos vocês que estão me assistindo, a autoridade de Deus para abençoar está clara. Então, quando você for abençoar, você saiba sobre o que você vai abençoar, como vai abençoar, e de coração. Use o nome do Senhor Jesus, que é toda autoridade, e abençoe em nome de Jesus. E esqueça a expressão Deus abençoe. Abençoe objetivamente para que sejam prósperos. Amém? E uma outra bênção também que você pode dar é: eu te abençoo, você, meus filhos, seus netos. Eu te abençoo com casa própria. Alguém aqui quer essa bênção? Opa! Casa própria. Você pode abençoar com casa própria. Você pode abençoar, porque está nas tuas mãos a autoridade. Você acabou de falar isso, a autoridade de abençoar. Abençoe com uma casa própria aos seus filhos, aos seus netos e a todos os teus queridos. Muitos recursos financeiros, muitas coisas boas
em nome de Jesus, no nobre nome, e que eles sejam reconhecidos na cidade como homens renomados, abençoados, de referência, de inteligência e de sabedoria. Você pode dar tudo isso de uma só vez, abençoando alguém. Você recebe essa bênção? Eu vou abençoar você em nome de Jesus agora. Eu te abençoo. Ó, se você quiser, você pode colocar a mão sobre o teu coração ou sobre a tua cabeça e receber a bênção que eu vou te dar. Eu te abençoo com uma casa própria e com muitos recursos naturais e com um nome precioso, conhecido entre a sociedade, para que sejam todos aqueles que reconheçam que você é renomado, abençoado, de referência, de inteligência, de sabedoria divina e com grande virtude espiritual sobre a tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Você recebeu essa bênção? Agora basta você crer que ela virá sobre a tua vida. E de acordo com aquilo que Jesus me autorizou, a bênção está dada. Uma certa vez, veja só que coisa interessante. Viajou um profeta, em grande distância, e foi até minha casa. E nós faríamos ali um culto. E o Senhor Jesus, através daquele profeta, chegou até a mim. E dentre outras coisas pela qual ele falou para nós, ele disse assim: todo aquele que você abençoar, eu abençoo. Todo aquele que o pastor Wilson abençoar, Deus o abençoará. O Senhor Jesus o abençoará. Então, eu tomei posse desta palavra, e vocês podem ver que em muitas das minhas orações eu digo assim: e conforme a tua palavra, Pai, eu abençoo em nome de Jesus. Vocês já ouviram isso? Porque eu estou usando a palavra que Ele me deu. E Deus é fiel com a palavra dEle. O Senhor Jesus é fiel com a palavra dEle. Por isso, em nome de Jesus, eu abençoo. E o Senhor abençoa e neutraliza toda e qualquer cédula contrária, toda e qualquer maldição contrária àquilo que está sendo dado. Eu não quero dizer que eu sou especial, mas você é igual a mim. Nós somos abençoadores. Se quer bênção na vida da tua família, comece a abençoar cada coisa, cada objeto. Você pega uma roupa, abençoa. Eu abençoo quando você for usar essa roupa. Eu abençoo quando você for comer esta comida. Eu abençoo. E comece a abençoar até os móveis da tua casa. Abençoe tudo. Abençoe a televisão, porque na hora que ele ligar na Globo, ela vai queimar. E vai ser uma bênção. Tem gente que não gosta disso, né? Prefere assistir a Globo, né? Mas deixa. Gente, a intenção é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, através da sua bênção, através daquilo que você determina. Uma outra bênção que você pode dar, que muitas vezes as pessoas não param para pensar, é a bênção do Senhor. A bênção dos 7 Espíritos do Senhor, que está descrito no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 2. Está escrito assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Eu te abençoo com as 7 bênçãos do Espírito do Senhor. Primeiro, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Você pode abençoar com 7 Espíritos de bênçãos descrita em Isaías 11, versículo 2. Temor do Senhor, sabedoria, repousará sobre ele Espírito de sabedoria, de fortaleza, de entendimento, de conselho, de fortaleza, toda e qualquer bênção contida no Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. E não é simplesmente Deus abençoe. Vai com Deus. Quantas vezes a gente escuta essa expressão? Vai com Deus. Uma vez eu falei para uma pessoa assim: vai com Deus. Ele falou: é cedo ainda para mim com Ele. Deixa eu viver mais um pouquinho.
Eu parei e percebi o que eu mandei ele para onde agora? Vai com Deus? Gente, a gente tem que pensar no que fala. Depois daquilo eu não mandei ninguém mais ir com Deus, não. Porque estava errado. A bênção que eu estava dando não era correta. Vai com Deus. E tem muita gente que manda, né? A pessoa vai sair dirigindo o carro, vai com Deus. Vai bater o carro ali, você vai com Deus. Vai morrer, vai com Deus. Então nós temos que ter bênçãos específicas e saber falar aquilo que nós pretendemos fazer. Eu lhe abençoo com bênção do escudo invisível. Quantas vezes você já usou essa bênção? A bênção do escudo invisível contra o pecado e o homem mau e sanguinário. Você já parou para pensar sobre a intensidade disso? Contra o pecado e contra o homem mau e sanguinário, aquele que forja qualquer tipo de laço de morte contra nós. Eu te abençoo com o escudo invisível, que vai te proteger, vai quebrar qual a intenção da maldade. O homem maldade, o homem sanguinário, o homem que arquiteta planos para a destruição da tua vida. Quantas vezes nós somos atingidos pelo sanguinário, pelo mal, por aquele que determina maldades sobre a nossa vida. Então você precisa aprender a abençoar, para que em volta, ao redor daquele seu querido, esteja os anjos de Deus, o escudo invisível. Lá em Efésios 6 está escrito, o escudo da fé. Que o escudo da fé é aquele que rebate os dardos inflamados do maligno. Quantas vezes você abençoou? Eu te abençoo com o escudo da fé. Você já fez isso? Você já fez? Nós temos que nos revestir do escudo da fé. E nós temos que abençoar com o escudo invisível, que nos protege contra qualquer intenção do mal. E eu posso dizer ainda mais, eu lhe abençoo com a proteção de El Shaddai, que lança fora toda a maldição. Maldição que já está instalada. Maldição que já está lá. Eu não sei se você já viu. Existem maldições. Você olha para a família da pessoa. Vamos falar que a pessoa é um alcoólatra. O rapaz é alcoólatra. Possivelmente o pai é alcoólatra. Se não é o pai, um dos tios alcoólatra. E se olhar mais para trás, o avô ou um dos tios avós é alcoólatra. Ou seja, demônios do alcoolismo vêm passando de geração em geração e sempre tem um alcoólatra na família. Há aqueles demônios que trazem a separação de casais. O fulano lá se separou da mulher, o filho se separou da mulher, depois o neto acabou se separando da mulher. E há uma sucessão de um mesmo tipo de ação maligna na vida daquelas pessoas. Isso se chama de maldição de geração. Mas a bênção de Deus quebra qualquer maldição, até maldição de geração. Os demônios podem estar em volta, enfurecidos, mas sobre você está a bênção do Deus Altíssimo, a bênção de El Shaddai, aquela que quebra e joga fora, desmancha, quebra, esmiuça qualquer tipo de maldição do maligno. Amém? Você está vendo como esse fator bênção é uma coisa intensa, é uma coisa que traz muita vitória para a sua vida, muita bênção para a vida dos teus queridos, e muitas vezes as pessoas não colocam em prática a bênção que Deus quer que nós coloquemos na vida dos nossos queridos. Aliás, na Bíblia está escrito que há poder na língua, o poder da vida e da morte. Você pode determinar vida, como também pode determinar morte com a maldição. Então comece a aprender a determinar vida sobre a vida daqueles que são seus queridos, sobre a vida de todo aquele que pedir a tua bênção. Você diga, eu te abençoo em nome de Jesus, com tal e tal bênção que você precisa.
Ou, aliás, qual é a bênção que você precisa? Eu quero bênção financeira. Eu te abençoo com bênçãos financeiras. Que a prosperidade, que o aumento de salário, que as portas do emprego se abram, com toda a sorte de bênção financeira esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E amém. Abençoe assim. E continue abençoando sempre até que aconteça que este projeto que você lançou sobre ele venha acontecer de vitória na sua vida. Amém? Nós podemos também, relembrar esta expressão que nós temos usado muitas vezes, e apenas para não deixar passar em branco, em Efésios 1, versículo 3, está escrito: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Mas, para finalizar, até porque o tempo está passando e muita bênção nós estamos falando, e eu estou determinando sobre a tua vida, e eu quero que você entenda de que Deus, isso em Números capítulo 6, versículo 22, está escrito assim: disse o Senhor a Moisés, veja bem, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Está entendendo? Quando Jesus falou para Pedro assim: apacenta as minhas ovelhas, ele disse: cuida delas, abençoa a vida delas, que eu estou dando a vocês autoridade. Porque esses sinais seguirão, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aliás, toda sorte de bênçãos vem da bênção pastoral. Então aqui, nesta época, não tinha Jesus ainda, mas Deus falou para Moisés, Moisés, fala para Arão. Arão quem que era? O sacerdote. E os filhos de Arão eram sacerdotes. Ou seja, a bênção sacerdotal é essa: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu te abençoarei. Então eu quero que você entenda isso. Quando alguém pedir a bênção para você, você pergunta: que tipo de bênção você quer receber? Eu quero ser abençoado na minha vida, na área tal. Então você determine a bênção, segundo aquilo que o Senhor colocar no teu coração, para aquela vida. Mas aí você vai mais além até, e pode abençoar muito mais. Porque o Senhor Jesus, Ele quer fazer na sua vida. Isso nos faz lembrar de Salomão. Quando Salomão sacrificou lá uma quantidade imensa de bois. Muitos bois. Mas mais de 1000 bois foram sacrificados. Aí veio o nosso Deus e falou assim: Salomão, o que você quer? Salomão vira e fala assim: Senhor, eu só quero sabedoria para poder dirigir esse povo. Aí Deus falou: como você pediu só sabedoria, eu vou te dar muito mais que isso. Eu vou te dar riqueza, autoridade, prosperidade, e o seu reino será fantástico e conhecido em todo o mundo. Então Deus tem uma quantidade de bênçãos imensa para nos dar, muito grande. E essa autoridade foi dada aos sacerdotes, e dos sacerdotes aos filhos dos sacerdotes, e a sucessão. Hoje nós somos sacerdotes e podemos abençoar. O pai de família é o sacerdote do lar e pode abençoar a sua família e o seu lar, para que todos sejam abençoados por Deus. Você é o chefe da família,
ou a chefe da família, abençoe seus filhos. Mas não deixe que o líder, que é o marido, perca o lugar de sacerdote do lar, mas que ele possa abençoar a sua família sempre, todos os dias que possível, todo instante, com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Que Deus realmente possa te abençoar muito, é o desejo do meu coração. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor, por favor, que esteja assumindo aqui o seu lugar, para nós cantarmos mais um cântico, e aí nós vamos encerrar abençoando a todos os nossos queridos, para que nesta próxima semana você tenha algo fantástico, algo maravilhoso, algo abençoador, e que você transmita também a bênção de Deus, a vida aos nossos queridos. Amém?